Caros alunos, sejam bem-vindos ao Biologia Compartilhada. Meu nome é Marcelo e o tema da aula de hoje é sobre ecossistemas, que são as unidades básicas que sustentam toda a vida na Terra. Então, sem mais delongas, uma boa aula a todos. Mas o que são ecossistemas? De acordo com Arthur Tansley, todo sistema incluindo não apenas o complexo organismo, mas também todos os fatores físicos que formam o que chamamos de ambiente. Tansley foi um dos primeiros cientistas a reconhecer a importância dos fatores abióticos, que ele chamou de fatores físicos, no ecossistema. E a troca que se dava entre esses fatores abióticos com o complexo organismo, que são os fatores bióticos, que são, na verdade, os seres vivos. Por exemplo, numa floresta, uma árvore faz parte do fator biótico, ela é um ser vivo. Ela precisa de fatores abióticos para sobreviver, tais como luz solar, como água que ela retira do solo, como o CO2 que ela retira da atmosfera. Sem esses fatores abióticos, ela não consegue sobreviver. Então, dentro desse conceito de Arthur Tansley, que é um conceito moderno de ecossistema, os ecossistemas são formados por fatores bióticos, que são representados pelos seres vivos, e fatores abióticos, que são os fatores não vivos, que são os fatores físico-químicos, que precisam, interagir com os fatores bióticos. Então vamos lá. O conceito é bem amplo. Se você pegar, por exemplo, o oceano, tem vários ecossistemas. Os ecossistemas podem ser enormes, ou então mais circunscritos, como um aquário. Um aquário é um ecossistema, porque tem água ali, tem peixe, tem oxigênio. Outro exemplo, um rio congelado pode ser um ecossistema. Uma poça de água pode ser considerado um ecossistema, desde que haja micro-organismos aí, não há problema. O conceito é muito amplo. Bem, conforme já foi dito, os componentes dos ecossistemas podem ser bióticos, são constituídos por animais, plantas, fungos, micro-organismos, e pelos componentes abióticos, que são os fatores físico-químicos que se encontram dispersos no meio ambiente, como por exemplo a luz solar, que é vital para que as plantas e algas façam a fotossíntese, a água, que é essencial para os seres vivos, o vento, que é muito importante para a polinização de certas plantas, o solo, o calor, a temperatura, etc. Logo, os ecossistemas podem ser definidos como associação entre os fatores bióticos e fatores abióticos presentes em um determinado ambiente. É importante ressaltar que os ecossistemas são estruturas dinâmicas. Eles mudam ao longo do tempo. Essas mudanças podem ser graduais, como por exemplo a retirada de minerais do solo devido à erosão, ou repentinas e abruptas, como a queimada de uma floresta. Esses eventos podem mudar as características dos ecossistemas, fazendo com que comunidades inteiras sejam alteradas. Bem, e como que o ecossistema está estruturado? Os ecossistemas eles são unidades dinâmicas de energia. Agora, como que essa energia entra nos ecossistemas? Elas vão entrar através de organismos chamados produtores. Quem são os produtores? São as algas no ambiente aquático e os vegetais no ambiente terrestre. Os produtores são capazes de captar a energia luminosa, que é a luz solar, e convertê-la em energia química pelo processo de fotossíntese. Uma vez convertida essa energia química, ela pode ser movimentada sempre que um ser se alimenta de um produtor. Então essa energia ela vai passando e sustentando o ecossistema de um nível para o outro, ela vai sendo transferida de um nível para o outro. E como que os ecossistemas estão organizados? Eles estão organizados pelos produtores, que são seres autotróficos,
ou seja, aqueles seres que são capazes de se autoalimentar, como por exemplo a alga e as plantas, eles utilizam o processo de fotossíntese para fazer isso, eu já disse. Pelos consumidores, que são seres heterotróficos, que são seres que vão ter que se alimentar de uma fonte diferente da deles, né? Por exemplo, animais, fungos, protozoários, enfim, todos que não conseguem fazer a fotossíntese. E os decompositores, que são representados pelos fungos e bactérias, eles são capazes de reciclar a matéria orgânica. Isso é importantíssimo para a decomposição dessa matéria orgânica, para que ela possa ser absorvida novamente pelos produtores. Bem, no que diz respeito à movimentação e transferência de energia dentro dos ecossistemas, esses processos são representados por meio de cadeias e teias alimentares. Vejamos este exemplo. Aqui temos os produtores, que são as algas. As algas são capazes de captar a energia solar e transformar em energia química, que será expressa na forma de carboidratos. O consumidor primário, ao se alimentar da alga, vai absorver parte dessa energia. A mesma coisa vai acontecer com o consumidor secundário, nesse caso aqui o pinguim. Ao se alimentar do peixe, uma parte da energia do peixe vai para o pinguim e depois, quando o tubarão se alimentar do pinguim, uma parte da energia vai passar para o tubarão. E se este morrer, ele vai ser decomposto. Lembrando que os decompositores, eles têm um papel fundamental na ciclagem da matéria orgânica. Eis um exemplo de teia alimentar. Notem que na teia alimentar existem várias cadeias alimentares. Então, vamos pegar essa daqui. Aqui, nesse caso, o rato é consumidor primário e a cobra é secundário. Você pegar essa seta aqui e a águia é consumidor terciário. Mas, se você pegar esse caminho aqui, o rato vai ser consumidor primário e a águia é consumidor secundário. Então, basta olhar e classificar, tá? Notem que dentro de um ecossistema, as relações não são tão lineares, assim como a gente viu no slide anterior. Na verdade, existe uma rede de relações. Dificilmente um ser vivo vai se alimentar só de uma espécie, só se o ambiente tiver muita restrição alimentar. Aqui fica uma dica. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu vejo os alunos errarem muito isso em prova. Prestem atenção na posição da seta. A seta vai representar o fluxo de energia. Então, o que está dizendo essa imagem? Que a energia está passando da rena para o homem, quando este se alimenta da rena. Então, esta é a forma de representação correta. Mas, o que a gente vê em prova é os alunos inverterem a posição da seta. Aqui, nesse caso, a imagem diz que a energia está passando do homem para a rena. Só que a rena é um animal herbívoro, que não se alimenta de carne. Então, essa representação aqui está errada. Muita atenção para isso. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Lembrando que os próximos vídeos serão sobre fluxo de energia nos ecossistemas e fluxo da matéria nos ecossistemas, que eu pretendo detalhar mais do que nesse vídeo. Então, até a próxima.